Bom, só para deixar claro também, existem situações que hormônios eles podem ser estimulados ou até anulados por questões ambientais, né? Geralmente a gente consegue ver essas alterações no nível sexual. Determinados organismos, quando estão expostos a alterações para mais ou para menos de temperatura, pode também estimular a produção de fêmeas ou macho, dependendo da espécie. Então, se a gente pegar para analisar essa pergunta da FUVEST 2021, tá assim, ó: a determinação do sexo em embriões de tartarugas de couro depende da temperatura que o ovo foi exposto. Isso está relacionada à ação de enzimas aromatase, que converte a testosterona em estradiol. Então, a partir do momento que tem uma alteração de testosterona para outro hormônio, provavelmente essa alteração vai estimular uma mudança de sexo, partindo do princípio que a testosterona é um hormônio masculino, tá? Ou produzem machos, ok? Aí tá assim: a expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indica na figura. Então, o próprio exercício te dá um gráfico e ele mostra pra gente que essa oscilação de temperatura pode anular a testosterona e produzir estradiol. E a produção de estradiol provavelmente vai resultar numa alteração de sexo daí, tá bom? Aí temos aqui as afirmativas, né? Aí tem a primeira afirmativa que diz o seguinte, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Sobre a determinação do sexo em tartarugas de couro, é correto afirmar. O que a gente pode afirmar? Primeiro, a letra A atividade máxima da aromatase determina a diferenciação de sexual masculina. Bom, se a aromatase estiver trabalhando de forma máxima, ela vai, basicamente, não significa que ela vai converter o tempo todo o sexo. Por quê? Porque a aromatase ela só vai ser estimulada na presença de temperatura. E uma determinada temperatura, é uma temperatura que no gráfico ele mostra entre 28 e 30. Então, por mais que produza aromatase, não significa que ela vai fazer a conversão do sexo, porque existem outros fatores, que no caso aí é a temperatura. Letra B, né? Letra B tá assim, ó. O maior nível de transcrição dos genes de aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Pelo contrário, para ter a conversão, a enzima tem que trabalhar e não ser inibida. Tá errado. Letra C. Em temperaturas entre 28 e 30 graus Celsius, a maioria dos embriões diferem-se em fêmeas. É exatamente isso. A gente vê no gráfico que tá assim, ó, tá subindo, mas quando começa a subir, fica uma constante. Né? Então, esse aumento significa que está tendo uma conversão de testosterona e estradiol. E essa conversão está começando a ter uma transferência, né, uma transcrição de sexo masculino para feminino, tá bom? Mas só vai acontecer num pico de 28 a 30 graus. Mais ou menos, não acontece nada, ok? Então, é a resposta correta. Portanto, é a letra C. Fechou? Letra C.